Olá, no ar Guardados da Memória. Hoje viemos até a zona rural de Bagé para conversar com uma verdadeira lenda do camperismo. Ele que foi campeão do freio de ouro 5 vezes, também ganhou freio de prata, freio de bronze, além de preparar ginetes e cavalos para a competição. Hoje conosco no Guardados da Memória, Wilson Charlat Souza. Muito bem, começando mais uma edição do Guardados da Memória. Hoje viemos aqui até a zona rural de Bagé, na região de Santa Tecla, para conversar com o seu Wilson Souza. Tudo bem, seu Wilson? Como é que vai o senhor? Tudo bem. Estamos aqui em aguardo dos movimentos. Coisa boa. Seu Wilson, bom, antes a gente conversar sobre o preparo dos cavalos, freio de ouro, eu queria lhe perguntar sobre a sua infância. Onde é que o senhor nasceu? O senhor nasceu na zona rural? Eu nasci na cidade de Alegrete. Eu sou alegretense, mas meus pais moravam na divisa do município de Uruguaiana e Alegrete. Sim. Então, eu nasci no Alegrete, mas me criei no Uruguaiana. Certo, foi registrado em Uruguaiana. Foi em 12 de maio de 1934. Aí nasceu esse gaúcho. Seu Wilson, me diga uma coisa, os seus pais trabalhavam no campo, eram da campanha? Meu pai trabalhava, era um homem trabalhador, só não tinha propriedade dele, mas arrendava 6 quadras de campo de Cismaria e trabalhava. Aí nós criamos trabalhando com ele. Certo. O senhor tinha muitos irmãos? Nós somos 2 irmãos, homem, eu e o Walter Souza, e a minha irmã, a Ima, que mora em Porto Alegre. Certo. Era relativamente pequena a família, né? Sim, era pequena. E sempre trabalhou no campo, seu Wilson? Sempre trabalhei no campo. Para mim foi muito lindo, muito importante. Eu, quando guri, eu sempre disse, que eu gostaria de um dia só lidar com cavalos. Porque eu adorava os cavalos. Certo. Até que tive uma grande sorte, porque realmente consegui. Sim. Consegui. Tive uma passagem muito boa quando eu servi no quartel, 8º Regimento de Cavalaria em Uruguaiana. Aí eu tive um grande êxito no quartel. Conheci um pouco de negócio de trabalhos e tudo mais. Sim, mas dessa coisa de ter nascido na campanha, já participava de carreirada, já preparava cavalo para correr? Sim. Isso antes do exército? Eu comecei com o cavalo PSI, o cavalo cruza, e era um cavalo bom mesmo, cruza um cavalo. O cavalo, naquela época, o cavalo crioulo era um cavalo que a gente até nem gostava muito. Era um cavalo pesadão, pescoço pesado, e a gente não agradava muito. Nem para o trabalho não era bom? Não, a gente é um pouco pesadão. Sim. Depois que veio a melhoria do cavalo com os cruzamentos. E quem completou, eu acho, naquela época, foi os cavalos chilenos que foram importados do Chile. Certo. Com essa integração de raças é que o cavalo crioulo virou o crioulo que a gente conhece, é isso? É. Beleza. Bom, após o exército, o senhor seguiu trabalhando no campo. Como é que o senhor chegou à propriedade do seu Oswaldo Pons? Quando eu cheguei, até foi muito lindo, porque eu morava em Uruguaiana. E até
Nessa época eu comecei a me recuperar de uma operação, estava com uma doença, estava com um pênis. E aí comecei a trabalhar, e a minha esposa conseguiu um trabalho para mim e para ela, no interior de um colégio polivalente uruguaiano, Colégio João Fagundes. Por sinal, fiz um grande amigo, a diretora era a dona Marília, diretora do Polivalente, e o esposo dela era o Henrique de Freitas Lima, que era um promotor de justiça. Foi um grande amigo que eu tive, que vieram me visitar até aqui, depois de comprando isso aqui onde nós temos. Sim. Eu queria saber exatamente quando é que o senhor começou a preparar os cavalos lá para o seu Oswaldo e quando é que foi, se já disputava provas antes do freio? Foi nessa época que eu estava contando que eu trabalhava no Colégio Polivalente. Eu tenho um amigo que, por sinal, é um grande amigo que eu tenho aqui em Bagé, que foi o que me trouxe, vamos dizer, que promoveu a minha vinda de Uruguaiana para Bagé, que foi o Walter Francisco de Moura. Sou amigo dele, da família, dos netos. Sou um grande amigo que ele mora em Bagé. E aí eu comecei por lá, porque o Walter Moura ia no colégio onde eu estava trabalhando com a minha senhora e me dizia, me chamava de capataz, era meu apelido, capataz, isso não é trabalho para ti aqui. Teu trabalho para ti é um trabalho de campo, tu é uma de campo, tu tem que ir me ajudar numa... Eu estou gerenciando uma fazenda e eu queria que tu fosse me ajudar para lidar com os animais um fim de semana. Tu vai? Pô, claro que vou. Aí tanto foi que um dia você promoveu a nossa ida para a fazenda. Eu fui com ele. E lá em conversa ele me disse, olha, capataz, eu tenho, meu patrão é seu Dirceu dos Santos Pons, e ele me disse que, ele mora em Bagé, ele me disse que um dia de amanhã ele terá que me levar para cuidar daquelas fazendas dele em Bagé e ver uma pessoa da minha confiança para deixar no meu lugar aqui, no Uruguaiana. E eu queria ver se tu topava esse. Sim, como não, topamos, que sei eu. Foi lindo. Então, se aí eu comecei a trabalhar o dia 20 de junho de 1968. Boa memória, seu Wilson. Trabalhei 22 anos com nessa firma. Sim. Saí amigo do seu Dirceu Pons, dos filhos, de todo mundo dos Pons. Todo mundo são meus amigos. Então foi uma passagem muito linda. Eu me fui, fiquei trabalhando lá, gerenciando tudo, fui de todo o movimento de lá. Até que chegou a época do seu Dirceu. Foi lá para acertar comigo. Eu tinha ficado tudo, vamos dizer, em direção, o gerente era o Walter Moura. Mas eu só fiquei de capataz em São Manuel e depois, quando o seu Dirceu foi lá, e posteriormente ele foi lá e acertou comigo. Me deu tudo, a força, como eu deveria fazer, negócio de banco, chegada de dinheiro, saída, pagamentos, tudo, cooperativa de lã, eu gerenciava, era o gerente de lá.
Nós tínhamos 10.000 ovelhas nessa fazenda. E eu, primeiro ano, inseminei. Depois, fiz curso de inseminação artificial. Depois tive que deixar, porque era muito para mim. Eu tinha que atender tudo. Então, comecei a atender mais de fora, e botei inseminador. E foi um trabalho muito lindo, onde eu trabalhei 10 anos naquela estância lá. 10 anos. Depois, fui convidado pelo próprio Seu Dirceu. Bom, aí o Seu Dirceu pensou em vender aquela estância lá e me trazer para Bagé. Como de fato foi vendido, carreguemos tudo que nós tínhamos lá em Bagé, em Uruguaiana, carregamos para cá, para Bagé, e eu me vim para cá em 1978. Até foi gozado, porque eu vim para atender umas granjas de arroz. E eu estava meio em dúvida para vir. Aí o Seu Dirceu me disse, mas escuta, eu quero que tu venha, porque é um cargo de confiança que eu quero te dar aqui em Bagé. E então, assim, Seu Dirceu, porque o granja de arroz, para lhe falar a verdade, eu conheço arroz só no prato. Aí que ele me disse que era um trabalho de confiança que eu ia. Eu tinha que, em seguida, eu ia pegar, e assim foi. Comecei trabalhando cuidando das granjas de arroz, passei um tempo. E os cavalos? Não, o cavalo estava meio um pouco parado. Então, se nós fomos... quando estava cuidando das granjas, ele tinha um lugar onde tinha um maquinário, muito grande maquinário, e tudo no tempo. Aí um dia eu disse para ele, Seu Dirceu, queria fazer um galpão para botar esse maquinário, tratores, mas tudo para dentro. Mas pode fazer, manda fazer. Vender, fazer um galpão bem grande. Botei o maquinário para dentro, mas deixei no fundo do galpão um lugarzinho com nada. Ele foi e me disse, e aqui, por que tu vai botar? Aqui eu gostaria de botar que fosse uns 2 cavalos, Seu Dirceu, porque nas horas de folga eu montava cavalo aqui. Pá, mas não deu outro. Seu Dirceu aceitou, botei 2 cavalos ali, e seguia, atendia as granjas. Quando eu chegava ali, vinha trabalhar com os cavalos. E aí foi um recomeço de cavalo que eu tive, não? Porque passado algum tempo, bastante tempo, o Seu Dirceu me trouxe, fez um galpão também, que ele não tinha isso, fez um galpão na Parada Ponça aí. E aí eu comecei a cuidar dos cavalos. Cuidei muitos anos ali, até que depois ele mandou fazer uma cabanha boa de material, que tem até hoje. Fui eu que inaugurei aquilo ali, foi feito para mim. Trabalhei muitos anos ali. Foi uma passada muito boa que eu tive nesses meus 22 anos de trabalho com ele. Sim, bom, nessa época, o freio de ouro ainda não existia como competição. Aí que nós começamos a domar um cavalo, o Itaíto Pombaé, para o freio de ouro. Certo. Porque o freio de ouro, ele surgiu quando a associação completou 50 anos, né? Foi em 82? 82. O senhor lembra como é que foi essa preparação desse Sim, primeiro cavalo? Um pouco bastante. Até foi muito lindo, porque é como nós estávamos falando no cavalo crioulo, que era um pouco pesadão, que sei eu, mas aí surgiu
o cruzamento dos cavalos chilenos com os cavalos brasileiros. Mas isso já vinha de muito longe. O doutor Luiz Bastos tinha a cabanha Nazaré, pertinho de Uruguaiana. Tinha e existe a cabanha até hoje. Foi muito lindo. E o doutor Flávio e Roberto Bastos Terecheia, que eram dois irmãos, sobrinhos do doutor Luiz, eles tinham a cabanha paineira também no município de Uruguaiana. Bom, e como é que o Itaí chegou nas suas mãos, digamos? Bueno, aí foi muito lindo, porque quando eu estava falando do doutor Luiz, em 1972, que eu nem existia nessa época ainda, ele comprou La Invernada Aniversário, foi no Chile, foi em Buenos Aires. Foi a Buenos Aires e comprou na exposição lá, comprou o cavalo da Invernada Aniversário, em 72. Na mesma década, ele voltou e comprou, com os mesmos sobrinhos dele, comprou o Trem-Trem Arrebol, grande reprodutor, que futuramente Trem-Trem Arrebol foi o pai de Bernardo Orneiro, Que é o pai do Itaí. Que veio depois, em 1976, foi comprado o Orneiro. Veio numa exposição em Porto Alegre, veio 3 cavalos. Veio La Invernada Orneiro, La Invernada El Buitre e Pouso Azul Chacal. Foi os primeiros cavalos que chegaram, que tiveram uma exposição morfológica, mas que foram vendidos e chamou muito a atenção. Chamou muito a atenção de todos, porque até foi muito lindo. Eu estava com o seu Dirceu e os filhos, o Oswaldo Pons, o Fernando Pons, fazendo a revisão dos 3 cavalos chilenos. Para ver qual que ia comprar. Para ver. Então, olhamos, e nós olhando, e tinha um tordilho muito bonito, que era o da Invernada Orneiro. E nesse momento passava o doutor Flávio Telecheia, passava por nós, e olhou assim e diz, pelo que vejo, esse tordilho vai passar em Bagé, porque está muito revisado. O São Dirceu disse, não, vontade eu tenho, mas deve ser meio salgado, vai sair. Só que eu tivesse algum parceiro para... O doutor Flávio parou, deu volta e disse, como é que tu diz? Diz, não, se eu tivesse algum parceiro, talvez me animasse a comprar. Se tu me aceita como parceiro, compremos o cavalo. O senhor Dirceu riu. Diz, então, tenho quase certeza que esse cavalo vai pastar 1 ano na minha cabanha em Bagé e outro ano em Uruguaiana, na cabanha paineira com o doutor Flávio Telechim. E não deu outro. Foram para o remate, foi comprado o seu Dirceu e o doutor Flávio, o Roberto Teixeira, compraram La Invernada Orneiro. La Invernada El Buitre foi vendido para Bagé. Doutor Lauro Tavares comprou o cavalo do outro chileno. E Pouso Azul Chacal foi muito badalado por uma certa quantia de pessoas de Jaguarão. E foi aí que foi comprado. E difícil até, porque
Esses cavalos foram trazidos pelo seu proprietário de lá do Chile, que era o doutor Alberto Arraia Gomes, chileno, que trouxeram. Então, eles queriam o pagamento em dólar e não tinha prazo para pagamento, tinha que ser no ato. E assim foi muito corrido para arrumarem. Não, o cavalo naquela época, lá em Invernada Orneiro saiu vendido por $115 mil naquela época. Saiu, esse que o Lauro Tavares comprou, saiu por 105 e 110 saiu o... Foi para Jaguarão. Jaguarão. É. Lá em Invernada Orneiro virou uma lenda esse cavalo, né? Lá em Invernada Orneiro na época, foi o melhor cavalo de reprodução. Eu, pelo mínimo, quando fui comprado o Orneiro, depois se botou muitos animais, muitas éguas na reprodução, aonde eu ganhei como 4 freios, me parece, naquela época, tudo com animais filhos dele, dessa geração. Sim. Eu queria que o senhor me explicasse se a prova do freio sempre foi a prova que a gente conhece hoje. Ela sempre foi a mesma coisa? O que era avaliado lá em 82, ou a prova evoluiu com os anos? Houve muitas modificações, porque quando o primeiro freio de ouro não tinha um regulamento. E então você fez tudo improvisado, o primeiro freio de ouro. Tanto é que quando começaram, foi o dia 26 de maio de 1982, e estava funcionando tudo na exposição. Tinha os remates e tudo mais. E quando o dia desse acontecimento da disputa para o cinquentenário, tiveram que parar por falta de público. Todo mundo esvaziou tudo aquilo lá. Queriam ver o freio de ouro. Então, se todo mundo se foi, ficou tudo vazio lá. E já era a mesma coisa? Já tinha prova de andadura, figura, essas coisas? Não, até foi muito lindo, porque como não existia um regulamento ainda, muita coisa foi improvisada. Inclusive, quando eu comecei, que até eu acho que do guarda aí, eu vou dar a volta para trás, um momento, quando eu peguei o Itaí para tomar, filho do Orneiro, o cavalo Itaí tinha 2 anos e meio. Então, se o Osvaldo me convidou para não levar ele numa exposição em Jaguarão, que nessa época só existia, não existia, começou as provas de cavalo crioulo em 1978, em 4 cidades, que era Uruguaiana, Bagé, Pelotas e Jaguarão. Então, o senhor Osvaldo me diz, vamos levar o cavalo a Jaguarão. Digo, não, mas o cavalo está com 40, não tem, assim eu peguei para domar o cavalo. Não, mas vai ter outros igual a ele. Ah, bueno, você vai ter outros igual a ele, então podemos levar. Porque eu não queria ir lá e tudo era. Mas chegamos lá e tudo era cavalo de freio. O único cavalo de queixo atado a participar da prova foi o Itaí. Depois que nós estávamos lá, digo, não, agora vamos tocar. E tivemos sorte que lá já classifiquemos
o cavalo Itaí. Foi uma passagem muito linda que nós tivemos. Até hoje foi o único cavalo de rédea, de queixo atado, que entrou no freio de ouro, que jamais existiu outro igual, nem vai ter mais. Sim. E me diga uma coisa, o senhor lembra, por exemplo, quem eram outros, haviam outros ginetes como o senhor que disputavam, outras Sim. figuras que ficaram notórias também? Inclusive, quando chegou a época da prova do cinquentenário, deu mais ou menos tiraram os 3 melhores cavalos, que estavam com as pontuações quase iguais, que foi Itaí, Tupambaé, BT, Ópio e Chacai Sombra. Então, sim, aí nós começamos a peleia. Entre uma prova e outra, nós fizemos correr até contra o relógio. Tudo para desempatar. Tudo para desempatar. E não conseguiam ainda. Nós fizemos eles botaram uns laços assim, num círculo, e mandaram primeiramente. Bueno, mas peleamos um pouco e saiu o BT Ópio, saiu. Ficou a Chacai Sombra e o Itaí. Aí botaram aqueles laços e mandaram entrar. Primeiro um e depois o outro, e fazer o que pudesse de apresentar o cavalo dentro daquela armada. Aí foi a Chacai Sombra e foi uma grande apresentação. E depois foi para o Itaí. A Chacai foi muito aplaudida, mas quando entrou o Itaí, foi uma coisa incrível. O Itaí fez uma apresentação que foi incrível. Quando terminamos, houve gente, tudo gritavam, batia palma, tinha gente que chorava. Me tiraram de cima do lombo do cavalo. Me tiraram de cima do lombo do cavalo. Então foi uma vitória marcante. Como é que se desenvolvia essa química mesmo, né, entre o ginete e o cavalo? Isso era ao longo dos anos, era no trabalho? Porque as provas, elas são uma simulação do dia a dia do peão, né? É isso, né? Cada vez foi aprimorando mais esses detalhes, não é? Tanto pista como tudo foi melhorando, foram fazendo, sempre está na mão de pessoas, de grandes pessoas, e está até hoje, de pessoas que merecem aquele respeito pelo que estão fazendo. Bom, uma coisa meio triste, o que aconteceu com o Itaí? O Itaí foi gozado. O Itaí, depois do freio de ouro, voltou para a cabanha e ficou um tempo na reprodução, foi entregue para o dono dele, que era o Oswaldo Pons, ficou um tempo e na reprodução, e claro, solto no campo, o cavalo começou a emagrecer, que sei eu, e quando se deram conta, o Oswaldo viu que o cavalo estava magro, mandou pegar para dar comida. E deram uma comida que não era a comida adequada. Intoxicaram o cavalo? Intoxicaram o cavalo e aí foi o fim do Itaí. Isso foi pouco tempo depois?
Sim, foi, mas o Itaí, quando morreu, eu acho que ele chegou a deixar umas 200 Pois crias. eu ia perguntar se haviam ficado muitas coberturas. Deixou. Se não fosse o Itaí, bueno, começando pelo Orneiro, se não fosse o Orneiro e o Itaí, Não tinha nada. não tinha nada. E o pai do Itaí, com os tempos, o Orneiro, o seu Dirceu fez um negócio com o Dr. Flávio Telecheia, de uma troca. Flávio Telecheia tinha o Soro Campeiro, era um cavalo mouro, que até foi comprado dessa zona daqui de Bagé, mas um cavalo antigo e tudo mais. E fizeram uma troca de reprodutor. E foi, da Invernada Orneiro foi para a cabanha do Telecheia, mas que já foi para o lado de um fim de... Porque o Orneiro morreu com 26 anos. Morreu em 1997. O Orneiro morreu. E quando ele chegou aqui em Bagé, ele tinha 5 anos quando ele chegou aqui no Brasil. Então deixou muitos descendentes. Deixou o Orneiro, quando morreu, ele tinha 400 e tantos filhos e 5.700 netos. Até para quem não acompanha, é importante, a genealogia, né, no cavalo é importante, né? É filho do fulano, neto do ciclano, é importante, né, na formação do animal. Bom, o senhor ganhou 5 freios de ouro, 4 freios de prata, 2 freios de bronze. O senhor destaca alguma dessas competições, assim como a que o senhor de repente se superou mais, ou a que foi a mais destacada? O senhor lembra de alguma em especial? Olha, eu não sei. Tantas boas, lindas que aconteceu. O Itaí disputou só a primeira? Foi a primeira, foi para a reprodução, o Itaí. Bueno, mas depois, quando eu participei com o Itaí, eu tinha um outro cavalo preparando, que ia ser um grande cavalo, eu achava. Se chamava Otero de São Martim. E o seu Dirceu disse, vamos levar o cavalo, trazer o cavalo para esteio, para nós ver ele em julgamento, ver a morfologia. E assim foi. Mas chegamos lá e ele me disse, o seu Dirceu, diz, pega o Otero e vamos botar ele em pista para venda. Eu disse assim, não faça isso, seu Dirceu. Esse cavalo é bonito, é cavalo para ganhar freio. Mas eu quero vender também. Eu não quero que digam que a cabanha São Martim só vende o que não presta, o que não é bom. Que o que é bom eles não. Bueno, então não está. Mas já vou lhe adiantar uma coisa. Isto é a mesma coisa que o senhor está fazendo uma criação de corvo, que amanhã ou depois vai vir nós furamos os olhos. E aconteceu mesmo? Mas aconteceu mesmo, que eles compraram o cavalo e ficaram um tempo com esse cavalo participando aqui e voltaram em 84, ganharam o freio de ouro. Logo ali. Hein? Logo ali, 2 anos depois. 84 ganharam o freio de ouro. Foi uma peleia, mas o cavalo foi incrível. E 85, eu levei um irmão dele por pai, filho do Orneiro, que foi o Itaipu de São Martim. Eu levei e ganhei o freio de ouro. Foi um grande cavalo que eu tive, o Itaipu de São Martim também. Grande cavalo. Mas, em 90... O Nobre. Foi o Nobre. O Nobre é um cavalo lendário, tem até estátua do cavalo aqui. E o que ele é do Itaí? Qual é a ligação? É filho, é neto?
Não, irmão inteiro, de pai e mãe. Irmão. E a diferença que houve entre um e outro é que o Itaí eu tomei ele como meu sistema campeiro nosso. E o Nobre eu já tomei ele inspirado procurando andar dura, no freio de ouro. Sim, já focado na competição. Então, se foi a diferença. Então, se o Itaí era um cavalo mais ágil, por esse motivo de doma. O cavalo mais pronto e o cavalo Nobre era um cavalo mais lento, mas que aguentava o que a gente exigia dele. Entendi. Foi um grande cavalo. Inclusive, nós saímos daí e fizeram uma prova, que terminaram, foi só um ano, o Freio Internacional. E eu levei o Nobre para o Freio Internacional, que foi disputado em Curitiba, e ganhei o Freio de Ouro. Foi o único, esperavam vigente de tudo que era lado, participar, e só apareceu Uruguai, Argentina, Só Pampa. só parou. Me diga uma coisa, para essas provas, existia alguma estratégia por exemplo, avaliar o adversário? Ou era tudo já em cima do que era trabalhado durante o ano inteiro? Por exemplo, o senhor agia de forma diferente conforme o outro ginete na disputa? Tinha isso? Não, era tudo separado no freio de ouro. Tudo era uma coisa só. Que aquilo, como nós estávamos falando anteriormente, o cinquentenário da associação até foi linda, porque uma época estavam entre uma roda de amigos, tomando um chamarrão e tudo mais, e pensando como botariam o nome dessa competição que se falou cinquentenário. Então foi quando o Ricardo Wagner Vieira, daqui de Bagé, disse assim, eu tenho a minha ideia é botar freio de ouro. E todo mundo aceitou e ficou. Então, o Ricardo Vieira foi Quem batizou? que batizou freio de ouro. Ricardo Saraiva Wagner Vieira. Bom, seu Wilson, quando é que o senhor parou de competir? O senhor lembra a última vez? Sim, eu parei em 2002. Já não... Estava por parar o freio de ouro, parei o freio de ouro. Eu ganhei freio de prata com ele, que foi com o LS Balaqueiro. Eu ganhei. Mas até o doutor Boris, que era dos donos dele, o dono dele, me disse um dia, o senhor acha que o Balaqueiro deve voltar? Digo, mas como não tem que voltar? Eu acho um grande cavalo. Mas então o senhor faz um compromisso comigo. Nós voltemos, vamos escrever ele. Mas o senhor tem que fazer um compromisso do senhor orientar o meu filho, que é o Gustavo. Orientar o Gustavo no preparo do cavalo. Então o senhor deixou de não só preparar cavalo, mas passou a preparar o ginete também. Passei a preparar o ginete. Então foi muito lindo, porque quando precisava ir, eu ia, conversava com o Gustavo. O Gustavo foi muito atento no que ele queria e no que eu dizia. E tivemos sorte que chegamos lá com o Balaqueiro e ganhamos freio de ouro em 2004. Ganhamos freio de ouro. Bom, tem
A primeira mulher a disputar o freio de ouro foi o senhor que preparou também, né? Foi lindo, uma disputa tão linda que houve. Olha, eu levei a Eliana Suzenbach, tinha 17 anos. Que coisa linda. Isso foi em 1995. Nós fomos lá em Montevidéu com a Eliana e os pais dela. Telon Suzenbach e a dona Tatiana Suzenbach. Se fomos lá, participamos. A guria Eliana levava o cavalo que ela preparou aqui, que era o Relâmpago Tupamaé, compraram para ela. Nós preparamos preparamos o cavalo aqui com ela. Ela vinha aqui, trabalhava junto comigo, corria boi, fazia mangueira, todo o trabalho ela fazia comigo. E cheguemos lá em Montevidéu, ela levou o cavalo e eu levei uma égua que, por sinal, era uma égua minha, redomona, e era uruguaia. E não deu outra. Deu primeiro lugar a Eliana com o Relâmpago e deu primeiro lugar a égua que eu levei, que era da Cabanha Verati. Então, eu ganhei o freio de égua e ela ganhou o freio com cavalo. Não tinha nem mais graça disputar, seu Wilson. É? Tava ganhando tudo, não tinha graça mais. Bom, aqui tem muitos troféus, né, dessa sua trajetória. E além de ginete, carreirista, o senhor também é declamador? O senhor ainda declama ou passou? Não, eu ainda me lembro de alguma coisa, especialmente do Itaí, que foi um cavalo que foi o primeiro freio de ouro, a gente marcou muito assim. Sim, virou poesia, virou música, pajada. Exatamente, foi muito lindo. Naquela época nós tínhamos o Jaime Caetano Bravo, que foi um grande poeta que nós tivemos, que jamais tivemos outro igual até hoje. Nem vamos ter. Igual o Jaime, não. E o Jaime, quando eu ganhava, até foi muito lindo. Porque, a respeito dos freios, quando eu ganhava um freio, ele fazia uma poesia para mim. Meu outro freio fazia uma poesia. Mas o Jaime, quando eu chegava lá em Porto Alegre com meus cavalos para participar do freio, o Jaime ia para comer um churrasco comigo no meu caminhão. Fazia um fogo, mas nos últimos dias eu tinha que ir lá na casa dele, lá no centro de Porto Alegre, para ficar batendo papo, fazendo umas pajadas, e ele me fazeria outra poesia. E assim foi. Passou um tempo, e já eu fui na casa do Gêmeo, e ficamos proseando, tomando aquele trago, que sei eu, e lá pelas tantas, o René Barrachan me disse, para um pouco, Gêmeo, já está por nós ir embora e tu não dissesse nada, tu disse que ia dizer uma poesia. Mas tu tem razão. Bueno, mas eu vou fazer 2 ou 3 versos. Eu vou fazer e depois eu completo a poesia. E me perguntou, disse, como é o nome do cavalo que tu participa? 1985 era Itaipu de São Martim, é o nome do cavalo. Sim. E tu veio de Uruguaiana direto para Bagé? Digo, não, eu parei um pouco entre Bagé e Dom Pedrito, que foi a Parada Pons. Ah, bueno, então vou fazer uma pequena, vou começar e depois eu termino a poesia. Então se diz o Gêmeo. Meus amigos,
Vocês não esqueçam de esteio, daqui até o dia 9, que é quase certo que chove, mas ao concurso do freio, que é o mais lindo torneio de treino e rocinamento, onde a perícia e o quedoma e a rocina, tirando um fiapo de crina para tornear um pensamento. Do Virso Souza, o Peninha, e saldo daqui os demais, que fazem sentar baguais com a seda de um fio de linha. Meu pensamento caminha por esse pago tranquito, de Uruguaiana ao Cerrito, por todo este pago manso, e apeia para um descanso entre Bagé e Dom Pedrito. E por mais eu acertei em cheio na disputa do freio de ouro. De longe assisti e me anseio, o cavalo faz parte de mim. A pátria nasceu assim nos entreveros do Pampa e hoje revive na estampa do Itaipu de São Martim. Genial. E saiu assim. Saiu assim, o homem era incrível. Genial. Seu Wilson, bom, o senhor ganhou tudo que o senhor disputou, o senhor preparou cavalos lendários, o senhor preparou ginetes, o senhor tem troféus com seu nome, tem exposições de homenagem, agora o senhor está com 85 anos. 85 anos. Que avaliação, que balanço que o senhor faz dessa sua trajetória de homem campeiro? Para mim, foi uma coisa maravilhosa. Maravilhosa mesmo. O freio de ouro me deu uma grande estrutura. Foi mesmo que tudo o que eu hoje tenho foi através do que eu queria. Porque eu comprei isto aqui onde nós temos, eu não tinha nada. Foi muito lindo até. Eu não tinha nada e comprei isso aqui. Mas comprei isso aqui, não, eu tinha algum recurso. Foi o Cláudio Daly que me ajudou a fazer um negócio aqui, que entrou em disputa nesse. Então, Cláudio Daly foi um grande amigo que hoje não existe mais. Foi um amigo inesquecível. Então, aí eu pude comprar esse campo, que não alcança bem 2 quadras de campos. São 115 hectares de campo de propriedade daqui que eu tenho. Então, foi muito lindo. Passei um tempo incrível trabalhando e dando instruções para dezenas de pessoas de tudo que foi lá. Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, tudo que foi lá. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu tive uma proposta do seu Flávio Ventura, de São Paulo. Seu Flávio Ventura me trouxe cavalo e me disse assim, tu tem lugar para quantos animais aqui? Eu vou ter para 10. Mas ainda não estão prontas as baias. Comecei com 2. Então, se eu quero te fazer uma proposta, eu posso ter um animal contigo, mas eu te pago esse animal equivalente às 10 estrearias. Faz de conta que eu tenho 10 cavalos contigo. Era para garantir mesmo. Digo, olha, eu lhe agradeço. Achei maravilhosa a sua proposta, mas eu lhe agradeço. Eu me vim para procurar alguma coisa para trabalhar, porque queria trabalhar dando oportunidade para todas as pessoas que queriam cuidar e que não tinham condições. Então, eu lhe agradeço. Eu quero cuidar para todo mundo.
Quando eu estava na Parada Afonso, eu cuidei sempre. O proprietário, o seu Dirceu, não gostava que eu pegasse cavalos de outros criadeiros. Então, se foi por isso que eu muito pensei em ter aquilo que era meu, que eu podia fazer. Do seu jeito. Do jeito, exatamente. Muito bem, seu Wilson. Parabéns pela sua trajetória. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito honrado em conversar com o senhor. Muito obrigado. Aqui nós temos sempre à disposição de vocês, de todas as pessoas que a gente possa ser útil. Aqui nós temos para atender os amigos. Que bom. Esse foi o Guardados da Memória. Conversamos com essa lenda do campeirismo, seu Wilson Souza. Quem quiser acompanhar essa e outras produções da TV Câmara, fica ligado nas nossas redes sociais, acompanha a nossa página no Facebook e também pode curtir as nossas postagens lá no Instagram. Obrigado.